Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que a graça de Cristo abunde em seus corações. E hoje estamos aqui para trazer mais uma mensagem da cruz. Hoje estamos com o tema mais perto do que pensamos. Vamos ler no segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6, do versículo 17, que diz assim: Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Essa é uma das histórias lindas, uma das histórias lindas que a Bíblia apresenta, e temos aqui outra, né, muito interessante. Vamos ler o texto? Depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. Muitas vezes imaginamos o céu como um lugar distante. Automaticamente pensamos que está além do nosso sistema solar. Mas a Bíblia não diz que o céu está longe. Talvez o céu esteja mais perto do que pensamos. O céu é outro reino. No momento em que vivemos nesse reino físico, também existe o reino sobrenatural. Em 2 Reis 7, encontramos um exemplo clássico de como Deus pode trabalhar de maneira natural e sobrenatural ao mesmo tempo. Sobrenaturalmente, Deus venceu os inimigos de Israel, os sírios, fazendo-os ouvir barulhos da aproximação de um exército, com carros e cavalos e galope. Isso não foi uma ilusão ou um truque, foi um vislumbre do reino sobrenatural. Então, no capítulo anterior, a história do profeta Eliseu e seu servo. O rei da Síria enviou um exército para prender o profeta, e quando o servo acordou na manhã seguinte, viu o exército lá fora. Em pânico, ele disse a Eliseu: meu senhor, o que faremos? Então Eliseu disse, né? Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou para Deus abrisse os olhos daquele servo. E aqui nós vemos o texto, ele fala: Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja. E ele viu ali o sobrenatural de Deus. Essa foi interessante, né? A Bíblia nos diz que estamos cercados por anjos. O Salmo 34, versículo 7, fala que ele está acampado ao redor daqueles que o temem e os livra. Né? Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, fala que Deus enviou seus anjos para nos servir. Então, qualquer que sejam os nossos problemas, Deus sempre está disposto a nos abençoar. Aqui vemos um caso, né? Nós mencionamos aqui o caso do capítulo 7 e vemos também o caso do capítulo anterior. Né? Os sírios passaram por duas situações difíceis. Uma, no capítulo 6, eles se deparam com os anjos de Deus ao redor de Eliseu. No capítulo 7, eles se deparam com uma situação inusitada. Houve barulhos de cavalos, galopes de cavalos, rumores de guerras, e aí eles saem correndo com medo para não deixar que o povo lá de Israel, passasse fome. Esse é nosso Deus, né? O texto diz, o tema diz, mais perto do que imaginamos. Nós, às vezes, fazemos do céu, sabe, um lugar muito longe, e do que nós podemos ver no contexto de toda a Bíblia é que o céu está mais próximo do que nós imaginamos. Né? Aqui, né, o céu é o reino sobrenatural e a terra é o reino natural. Então, quando nós estamos com problema, é só recorrermos ao reino espiritual, aonde Deus está assentado, aonde o rei está assentado, aonde ele está ali governando sobre tudo e sobre todos. Então vamos fazer isso, amados. Não deixamos que as coisas
naturais nos aflige, não deixando que as coisas naturais nos tirem a nossa atenção de Deus. E quero lembrar você que o céu está bem pertinho de você. Jesus é o Deus Emanuel. É o Emanuel, é o Deus conosco. Né? Você vê que o céu está tão perto, que Deus estava no céu, de repente ele vem reinar, ele vem habitar nessa terra, intermédio de Jesus. E aí vimos o Deus presente nas nossas vidas. Aí Jesus vai para o céu. E ele envia quem? O Espírito Santo, para poder nos guiar, nos orientar, nos ajudar e nos consolar. Que Deus abençoe você. Nunca deixe de pensar que Deus está longe e está mais próximo do que nós imaginamos. É nós que às vezes não enxergamos. Mas vamos fazer como Eliseu. Inclusive, quando eu li esse texto, a gente lê esse texto, a gente lembra que temos que orar, né? Senhor, abre os nossos olhos para que vejamos a sua glória. Abre nossos olhos para que nós venhamos ver a sua ação, o seu poder nas nossas vidas. Então faça isso. Eu tenho certeza que Deus vai abrir os seus olhos e você vai ver Deus atuando, como fez com esse menino aqui. O que faremos, Eliseu? Calma, Senhor, abre os olhos dele, mostre para eles como é que vai ser feito. Ele viu carros, ele viu cavalos, né, ao redor, de fogo ao redor onde eles estavam. E Deus quer abrir a sua visão, como também quer abrir a minha e a nossa visão do reino espiritual. Porque existe a sintonia. Lembra que Jesus falou? Se você concordar aqui na terra, será concordado no céu. Se você discordar daí, também será discordado também no céu. Então existe essa sintonia. E deve ter essa sintonia. Devemos ter constantemente sintonia entre nós e Deus. Deus está no céu e nós na terra. Então tem que haver sintonia. E quem faz sintonia é o Espírito Santo, meu amado. Confie nele. Busque a ele. Deus abençoe. Até a próxima mensagem da cruz para a sua vida.